Olá, boa noite, bom dia ou boa tarde, queridos irmãos semeadores. Estamos de volta para a continuidade dos estudos da obra Maria de Nazaré, da autoria espiritual de Miramês, com psicografia do médium João Nunes Maia. Veremos hoje a sexta parte do capítulo O Messias aproxima-se da Terra, entre as páginas 304 a 307, ok? Prosseguindo no relato dessa história verídica, segundo ele mesmo, Miramês, que um dos três seres de Deus, na sua fala ao espírito de José em sonho, continuou dizendo-lhe: vimos te falar da vinda do Messias, que já deves saber por outras vias, e que podes ajudar muito naquilo que te toca fazer. Ajusta o teu comportamento, começando pelas ideias, formando a tua conduta nos moldes do bem, em todas as circunstâncias. Já ouviste da boca do velho Munir o que deves fazer para acompanhar um ser igual a Maria, que foi escolhida pela divindade para receber em seu seio a maior estrela que deve brilhar no mundo, para salvar as criaturas. Cumpre o teu dever diante das tuas obrigações. O restante virá por acréscimo, nos momentos decisivos. Aumenta a fé em teus passos e nada exijas em teu favor. Cuida de todos os teus sentimentos e nada exijas. Tenha disciplina contra os teus impulsos, porque somente o amor, aquele que emana do coração de Deus, pode nos libertar das atividades errôneas que o mundo oferece. Nada exijas para a tua satisfação pessoal. Oferta tudo que tiveres por amor. Não blasfemes, caso a natureza te agrida por certas inconveniências. Não maltrates o ignorante e procura ajudar aos que sofrem. Lembra-te sempre da justiça e não te esqueças da caridade. Se alguém se uniu a ti num enlace matrimonial, nos moldes do mundo, seja o teu companheiro, sem especular teus direitos. Antes, sim, a lei te adverte. Observa muito, mas muito, os teus deveres. Estaremos sempre ao teu lado, se souberes ficar ao lado daquela que veio servir de modelo para todas as mães do mundo. José ouvia bem, mas não via ninguém. Porém, mesmo assim, seus sentimentos deram sinal de emoções e das mais profundas. Mesmo sentindo-se de joelhos, movimentou-se como que procurando mãos para beijar. Não as encontrando por estar noutra dimensão, osculou o ar com gratidão e falou pelas vias do coração. Meu Deus, sei que nada tenho para oferecer neste momento em que me chamais para servir. Ainda mais àquele que tudo tem com abundância. Entretanto, se achardes que sirvo para alguma coisa, estarei à vossa disposição, entregando a própria vida, se assim vos convier. Faça-se a vossa vontade e não a minha. Miramês, queridos irmãos, aparteia para comentar que, mesmo naquela pequena oração, José pôde observar alguns vultos quase desaparecendo no ambiente em que estavam acenando as mãos luminosas para ele. A emotividade foi tanta que acordou suspirando de felicidade e recordando mais ou menos o que ouvira dos três emissários do céu. José entendera o que se passara com ele em estado de sonho e que era referente a Maria, sua mulher. Sentia a necessidade de falar com o pai Munir para que ele pudesse esclarecer sobre aquele aviso.
não tinha dúvidas sobre a missão de Maria em relação à vinda do Messias. Todavia, ainda se mantinha confuso quanto à interpretação da profecia, quanto à virgindade da mãe do Messias. Esquecera-se de várias explicações que já lhe haviam sido dadas quanto à sua participação. Ainda não tinha compreendido a sutileza das palavras do pai Muni, advertindo-o quanto aos caminhos que ele deveria seguir, cheios de espinhos e sacrifícios. Uma frase que deveria ficar muito viva em José, dita pela boca de pai Muni, passou despercebida, quando este assim se expressou: se não podes consorciar-te pela carne, consorcia-te pelo Espírito, porque nessas linhas de vida receberás a libertação espiritual que tanto buscamos, mesmo na profundidade da consciência e na inconsciência. Há uma barreira quase intransponível do espírito à alma, a não ser que esta se encontre num estado evolutivo muito grande, de sorte a facilitar as transmissões dos próprios pensamentos e, pela visão, certificar-se de todos os fatos, como ocorreu com Maria de Nazaré e, em certos casos, com pai Muni. Eli e Ana foram igualmente avisados em sonho da vinda do Messias prometido. Toda a população de Nazaré ouvia nos ares a canção da chegada do grande ser. Os pássaros redobravam seus cantares. As árvores demonstravam seu contentamento pelos frutos multiplicados. Os animais sentiam-se mais alegres nos campos. As estrelas tinham outro brilho no céu. A fraternidade essênica, que já tinha acolhido em seu seio as práticas e profecias dos maiores profetas, como Elias, Eliseu, Isaías, Samuel, Jonas, Jeremias e Ezequiel, estava na escuta dos primeiros sinais da descida do Divino Senhor, Salvador do mundo. Nas cavernas do Monte Moabe já se liam as tábuas da lei no original, escritas pelas mãos de Moisés, o que já era um sinal evidente de que o Salvador se aproximava da terra, com os seus braços estendidos a proteger todo o mundo. Os essênios, nas suas cavernas, formavam uma fraternidade com um punhado de homens altamente conscientes dos seus mandatos, abrindo campo favorável à descida do grande mestre, que trazia para os homens as mãos e o coração cheios de amor, dádiva ainda desconhecida na sua feição pura na face da terra. Roma estava de posse de uma glória fictícia, na transitoriedade que a própria história do mundo não nos deixa mentir. Era mais um país que sucedera a outros que tinham a mesma ilusão de domínio, de ganância de poderes e de ouro, objetivando interesses particulares e nunca o bem-estar da coletividade. Os homens que tinham nas mãos as diretrizes dos destinos humanos estavam insaciáveis de sangue e de luxo. Os países vencidos ficavam depredados, escarnecidos e injuriados, e ainda eram saqueados nos seus mais guardados tesouros que, por vezes, eram frutos de atitudes semelhantes no passado. Aproximando-se da conclusão dessa 7ª parte do capítulo, o Messias aproxima-se da terra, Miramês aparteia para nos lembrar que a história dos homens já se encontrava repleta desses acontecimentos, desde épocas remotas.
terras. Mas a direção da terra, nos planos resplandecentes, tomou a decisão de ouvir os clamores dos sofredores em toda parte do planeta e cuidar de assistir os que choravam com fome de justiça e com sede de amor. Para tanto, uma corte de espíritos já se encontrava nas cercanias da terra, liderada por um grande expoente de uma das divisões celestiais que integrava a fraternidade cósmica, em um conjunto de estrelas com a forma de uma serpente. O Messias anunciado pelos grandes profetas, que também faziam parte do seu colégio apostolar no plano espiritual. Espíritos despertos para a luz imortal da vida, conscientes dos deveres diante de Deus e das suas consciências, estava já abençoando o planeta. E conclui nosso autor espiritual dizendo: falar de coisas distantes da humanidade é sujeitar-se a controvérsias de todas as qualidades. Entretanto, quando é hora de dizer, não se deve calar. Os primeiros profetas falaram da vinda do Cristo à Terra, quase 1000 anos antes da sua chegada a este planeta. Foram ridicularizados e mesmo apedrejados, passando pelos maiores vexames. Mas falaram, e após eles, outros vieram dizendo a mesma coisa. Até hoje, os homens não se matam por simples motivos e ideias, como quase aconteceu com Galileu Galilei, quando afirmou que a Terra era redonda e que girava em torno de si mesma e em torno do Sol, mas reagem e criticam quando surgem outras leis, dando garantias e liberdade aos próprios homens. Ponto final, fecha-se aspas. Por hoje, queridos irmãos, ficamos por aqui. Semana que vem, continuaremos a leitura do capítulo O Messias aproxima-se da Terra, 7ª parte, entre as páginas 308 a 311, ok? Despedindo-me, rogo ao boníssimo Pai Criador que nos abençoe e proteja a todos. Muito obrigado pela caridade da atenção de vocês. Aqui fala José Lício, médium e palestrante espírita, da Comunhão Espírita de Brasília e também da Casa Fraterna Sementes de Luz.